Olá, o que Paulo quis dizer com o ministério da morte gravado em letras em pedra? Meu nome é Thiago Santana, eu estou aqui mais uma vez para nós estudarmos a Bíblia Sagrada juntos, tá certo? Hoje o nosso tema é muito interessante, o texto que iremos examinar se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, tá certo? Um texto muito intrigante. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo, eu queria convidar você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, a inscrever-se no nosso canal, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, não deixe de se inscrever, mande os vídeos aos amigos, convide eles para se inscrever no canal aí, tá certo? E vamos ajudar a divulgar, propagar a mensagem do Evangelho em todos os lugares, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, enfim, em todas as redes sociais que você estiver presente. Vamos anunciar a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho da Graça. Tá certo, meu irmão e minha irmã? Assim, eu queria fazer algumas observações hoje, antes de começarmos o nosso estudo. A primeira delas é a seguinte. Eu vou tratar aqui de 1 Coríntios capítulo 3 e eu vou me ater a isso e em algum momento algum texto ou outro da carta de Paulo aos Romanos e tudo mais, mas não com o intuito de falar de Romanos, mas mais para trazer à luz o que Paulo tinha em mente em alguns momentos, tá certo? Agora sim, por que eu estou falando isso? Porque às vezes já postei, por exemplo, vídeo sobre Romanos 14, aí as pessoas vão lá e pegam textos de Gálatas, Thiago, mas de Gálatas e tal. Não, meu irmão, a gente faz um vídeo sobre Gálatas, a gente faz um vídeo sobre Romanos, eu até falei anteriormente que eu vou fazer uma série sobre Gálatas, tá certo? Para a gente poder estudar. Não adianta a gente ficar pegando e jogando um monte de textos assim, a gente tem que compreender um texto à luz de seu contexto, depois vai lá e estuda outro texto à luz de seu contexto e vai harmonizando as coisas. Não adianta pegar um monte de versículo isolado e ficar me mandando, tá certo? Outra coisa, respeito todas as religiões, respeito todas as crenças, todos aqueles que pensam diferente de mim, tá certo? E, aliás, respeito é o mínimo que se pode esperar de um cristão, tá certo? O problema é que algumas pessoas, por não concordarem, às vezes, alguma coisa que eu falo, que algum outro teólogo fala, algum outro ministro fala, ou algum outro irmão em Cristo fala, essas pessoas agem com muita ignorância, com falta de respeito. E assim, as pessoas que mandaram algum tipo de mensagem, comentário no Facebook e tudo mais com falta de respeito relacionadas ao tema, eu não vou nem responder, tá certo? Eu não vou me dar o trabalho de responder. Agora, por mais que você discorde de mim, se você lá botar sua discordância e tal no texto de 2 Coríntios capítulo 3, que é o que nós vamos estudar, então eu lhe responderei com maior carinho, com maior amor, e dialogaremos para o bem do Evangelho e o nosso crescimento espiritual, tá certo, meu irmão? Sem mais delongas, vamos ao estudo de hoje. E eu queria começar lendo o texto bíblico, tá certo? E o texto bíblico diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da sua glória, do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi para a glória, em muito maior proporção será o glorioso ministério do Espírito, da justiça. Então é interessante. Algumas pessoas pegam esse texto aqui e dizem assim, o ministério de morte e tal, porque vocês adoram e guardam o ministério de morte, nós não devemos mais guardar a lei mosaica, tudo aquilo que está no Antigo Testamento acabou, Torá, não devemos mais seguir a Torá e tudo mais. Veja bem, querido, para nós compreendermos um texto, nós precisamos estudar bem o seu contexto histórico, tudo direitinho, o que está acontecendo para compreender. Primeira coisa que eu queria salientar com você aqui é que a discussão de Paulo em Romanos, Gálatas, Coríntios, não era se nós devemos ou não guardar a lei. A discussão de Paulo era a lei salva ou não. São duas coisas, dois assuntos, são dois temas totalmente diferentes, dois assuntos totalmente diferentes.
Em um momento, Paulo está tratando, aqui Paulo está tratando no momento de justificação por obras ou justificação pela graça, ou seja, justificação pela lei ou justificação por Cristo. E não se nós devemos guardar a lei ou não, tá certo? E com isso em mente, nós vamos ler. Outra coisa que eu queria pedir para você é que você tenha um pouquinho de paciência. Eu vou ler bastante coisa aqui, mas com o único fim de não deixar passar nenhum detalhe. Eu quero ser o mais detalhista possível para que você possa compreender, tá certo? Então pegue sua Bíblia Sagrada, pegue aí o seu caderninho, vá anotando os versículos, pause, né? Enfim, da forma que você achar melhor, correto? Só espero que você tenha um pouquinho de paciência com as leituras, mas eu vou tentar ser o mais didático possível, correto? E assim, eu quero contextualizar a carta de Coríntios. Antes de nós entrarmos nesse texto aqui, eu quero contextualizar a carta de Coríntios, tá certo? E numa contextualização da carta de Corinto, nós vamos começar assim: a resposta de Paulo à crise na igreja de Corinto. Tempos depois de ter fundado a igreja em Corinto, Paulo foi informado, né, e isso se encontra em Atos capítulo 18, verso 1 a 6. Paulo, Paulo foi fundador da igreja de Corinto, né? Então Paulo funda a igreja de Corinto. Atos capítulo 18, do verso 1 a 6. Paulo foi informado por membros da família de Cloé que essa estava-se dividida em facções. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 11 ao 12. Ele recebeu uma carta dos coríntios lhe pedindo conselho e orientação com relação aos serviços de adoração e atitude que deveriam tomar quanto às questões seculares. 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo responde com sua primeira carta aos coríntios. Surgiu então uma crise séria em Corinto, incitada por um perturbador da boa ordem que lançou sobre Paulo um ataque pessoal. 2 Coríntios capítulo 2, verso 5 ao verso 11, e capítulo 7, do verso 8 ao 13, né? Aí um cidadão atacando o apóstolo Paulo. Para lidar com essa crise, Paulo fez uma breve visita a Corinto, marcada, contudo, por tristeza, pois ali foi humilhado diante da igreja. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Ele então escreveu uma carta dura para lidar com a crise, provavelmente preservada em 2 Coríntios, né, capítulo 10 a 13. Em seguida, Tito relatou a Paulo que a rebelião estava encerrada. 2 Coríntios capítulo 7, né, do verso 6 a 16. Isto levou Paulo a escrever outra carta. Levou Paulo a escrever outra carta que estudiosos creem ser tratar de 2 Coríntios capítulo 1, né, até o 9. E a enviou a Mesopotâmia para Corinto por intermédio de Tito por volta de 57. Então, assim, queridos, aqui nós vemos, e é interessante essa contextualização aqui, que primeiramente foi Paulo que plantou a igreja de Corinto, que foi lá estabeleceu a igreja de Corinto. Só que Paulo ensinou um evangelho para a igreja de Corinto e havia alguns líderes judaizantes, alguns líderes judaico-cristãos que estavam ensinando uma doutrina diferente da que Paulo havia ensinado, que estavam pervertendo o evangelho que Paulo havia ensinado para aquela igreja. E nós vamos ver que eles atacaram o apostolado de Paulo, eles atacaram a Paulo, tentando de alguma forma aí enfraquecer aquilo que o Paulo ensinava. Os membros dessa igreja haviam ficado confusos devido à agitação de alguns missionários intrusos procedentes de Jerusalém que chegaram à cidade com cartas de recomendação de certos líderes judaico-cristãos. A identidade deles não é completamente clara, mas a ênfase que davam à lei
e a Moisés e a lei sugere que se tratava de uma facção judaizante semelhante à de Gálatas. Então, assim, a ênfase que esses líderes davam à lei, à guarda da lei, ela era muito parecida com aquele pessoal lá que perturbou a igreja de Gálatas, a igreja da Galácia, onde Paulo também escreve uma carta. Então, nós cremos aí que eram líderes, né, judaico-cristãos aí que estavam atrapalhando aí o crescimento da igreja. Por que é interessante nós entendermos o contexto? Porque nós vamos ver que Paulo escreve essa carta, esse texto que nós vamos examinar, tendo em mente toda essa crise que está acontecendo na igreja, tá certo? De líderes pervertendo o evangelho, missionários pervertendo o evangelho, atacando o seu apostolado. Então, isso é muito importante para nós conseguirmos compreender o texto. Ele continua: esses missionários rivais propagavam que Paulo carecia de autoridade apostólica e pregava um evangelho de sua própria autoria. Afirmavam que Paulo não era um apóstolo genuíno de Jesus, pois não havia, como os outros apóstolos, andado e vivido com Jesus. Além disso, insistiam que Paulo não possuía nenhuma das credenciais ministeriais oficiais que lhe dessem tal status e autoridade. Então, assim, eles atacaram mesmo. Paulo não é apóstolo, Paulo não andou com Cristo, vocês não devem confiar no evangelho pregado por Paulo. E nós vamos ver muito similar a isso na carta de Gálatas. Quando você lê o capítulo 1 de Gálatas, lá você vê que Paulo já começa defendendo seu apostolado, dizendo que ele foi chamado por Cristo, não por homens e tudo mais. E vamos continuar aqui. Ele diz assim: parece que muitos na igreja de Corinto estavam perdendo a confiança em Paulo como apóstolo verdadeiro. Consequentemente, Paulo se defendeu contra esses falsos acusadores e perturbadores da igreja, a quem ele chamou ironicamente de superapóstolos, em 2 Coríntios, capítulo 10, a 12. E aí se nós olharmos lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 5, ele diz assim: os mais excelentes apóstolos, né? Isso aí está na NVI, na Almeida Corrigida, né? Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, ele chega a chamar de superapóstolos, ou seja, ironicamente, né? Ironizando, porque eles estavam atacando ele, então ele diz assim: não, eles são superapóstolos, ou seja, são demais, né? E aí combatendo eles. As questões em jogo não eram apenas de autoridade do apóstolo Paulo, como também a veracidade de sua mensagem evangélica. Temas tratados em 2 Coríntios capítulo 2, 17 e 4, versículo 6. Paulo adverte a igreja de Corinto a não dar atenção às agitações de certos cristãos judeus que estavam exaltando Moisés, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo, né? São hebreus, também eu, são hebreus, são israelitas, também eu sou. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, também eu, né? Eu mais ainda. 2 Coríntios capítulo 11, do verso 13 até o 23. Então, assim, a gente vê que eles se opuseram ao evangelho, a Paulo e ao evangelho que Paulo estava pregando. Então, Paulo vem e diz para ele: não, se eles são descendentes de Abraão, eu também sou. Se eles são apóstolos, também sou, né? Eu muito mais aí. São apóstolos de Cristo, eu muito mais. Então, Paulo se defendendo das acusações. E aí vamos continuar. A primeira preocupação de Paulo foi estabelecer sua autoridade como verdadeiro apóstolo enviado de Cristo. Vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, diz assim, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, né, mas com o Espírito do Deus vivo, né, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. Então é interessante que aí Paulo agora, para reivindicar seu apostolado, Paulo vai vir e vai dizer assim: olha, vocês, né, são cartas de Deus, cartas de Cristo enviadas ao mundo.
não escrita em tábuas de pedra, né? Não, mas escrita no coração. E aqui é interessante porque Paulo vai reivindicar para si o ministério do Espírito e a nova aliança, né? Se você ler aqui, ele diz assim, Paulo diz assim, ó, Paulo preferiu que sua obra, né, falasse por si mesma, ou seja, os membros da igreja em Corinto eram o selo do seu ministério evangélico. 1 Coríntios 9, versículo 2. Paulo chega a dizer assim, vocês são o selo do meu ministério. Por que isso? Porque a conversão deles, a transformação da vida deles demonstrava o verdadeiro evangelho que Paulo estava pregando, o evangelho genuíno, o evangelho da graça. E Paulo pregando isso demonstrava o verdadeiro ministério dele, que o ministério dele não era um ministério falso como esses líderes judaizantes estavam ensinando, judaico-cristãos. E é interessante também que o quê? Que fala aqui que eles eram cartas enviadas, escritas no coração. E isso vai nos remeter a Jeremias capítulo 31, versículo 33, quando vai falar da nova aliança. Na nova aliança, a lei seria escrita na mente e no coração. Ao contrário do que muitas pessoas pensam hoje, a nova aliança em nada revogou a antiga aliança, num sentido de abolir a lei e tudo mais. Não, muito pelo contrário. Quando nós lemos aqui Hebreus, no capítulo 10, quando nós lemos aqui, ele vai dizer assim, versículo 13 em diante, ele diz assim, ó, Hebreus capítulo 10, na verdade, do versículo 15 em diante, ele diz assim, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Portanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, né? Acerca também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então é interessante, porque diz que na nova aliança, no ministério do Espírito, Deus escreveria no coração de seus filhos a lei. Então, assim, a nova aliança não veio para abolir a lei, não veio para abolir os 10 mandamentos, muito pelo contrário. O ministério do Espírito agora, ele escreve a lei no coração, ele coloca a lei no coração do homem e não exclui ela da vida do homem, tá certo? E aí eu queria fazer mais uma leitura aqui. Como eu falei, eu vou fazer algumas leituras para detalhar bem para você entender com detalhes aqui, tá certo? Contudo, a metáfora de Paulo parece refletir ainda mais a promessa divina feita por Ezequiel, né? Tiraria de vossos corações de pedra, né? E vos daria um coração de carne. Então é interessante a questão que eu falei para vocês. Quando o Deus faz uma promessa lá por intermédio de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, e no capítulo 11, versículo 19 do livro de Ezequiel, ele diz que ia tirar o coração de pedra do povo de Israel e dar um coração de carne. Então a nova aliança é isso. Deus queria no ministério do Espírito, né, dar um coração de carne. Não que no Antigo Testamento algumas pessoas não tivessem experimentado isso, tá certo? Nós vamos ver que muitos israelitas espirituais, pessoas que verdadeiramente tinham uma ligação com Cristo, uma ligação com Deus, diferente dos fariseus, tinham experimentado um pouco aí dessa nova aliança, tá certo? A experiência da nova aliança, eles tinham experimentado a experiência da nova aliança. Vamos continuar então. Paulo afirma que o Espírito de Deus escrevera agora sua vontade não em tábuas de pedra, né, mas em tábuas de carne, ou seja, o coração humano. Então, a questão, né, Paulo reivindicando ele sendo um pregador aí da mensagem do Evangelho e da nova aliança, ou seja, o seu ministério era guiado pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo, né, eles atacaram a Paulo, agora Paulo, quando ele diz assim, olha, vocês são uma carta de Deus, né, ao mundo, escrita no coração e não tábua de pedra, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, a maior prova do meu ministério é a transformação da vida de vocês, e a lei no coração de vocês, os preceitos de Deus no coração de vocês. Muito o contrário do que esses líderes ensinam, porque esses líderes ensinam o que está na letra, o que está em tábuas de pedra, e não
o que se internaliza, não o verdadeiro evangelho, a nova aliança, onde o Espírito Santo transforma a vida de vocês e vocês guardam a lei não para ser salvos, mas vocês guardam a lei porque vocês foram salvos. Isso daí é muito interessante. E eu quero continuar aqui com mais uma leitura, onde ele diz assim: Paulo ilustra a superioridade da nova aliança de Cristo, estabelecendo um contraste cada vez mais acentuado entre essa nova experiência e o ministério judaico da aliança mosaica. Ele contrapõe seu ministério evangélico do Espírito ao esforço judaico de alcançar a salvação mediante a obediência da lei. O tema principal de 1 Coríntios 3, 1 e 4, 6 lida, acima de tudo, com a defesa de Paulo, com a defesa que Paulo faz de seu ministério e a autoridade apostólica. Então é interessante, Paulo pega isso daí, né, essa questão, e vai defender seu ministério, e um dos temas que é a questão principal aí, e também lidar com a questão desses irmãos que estavam ensinando que a lei salvava, tá certo? Que a lei salvava, ou seja, separando eles, os judeus e os cristãos ali de Cristo. Como o próprio Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, né, que vós que quereis alcançar justificação pela lei, decaíste de Cristo. A lei não tem função de salvar ninguém. Mas vamos continuar aqui para nós compreendermos. Estamos indo para o final do nosso estudo para podermos compreender, tá certo? Diz assim: Paulo continua afirmando que por intermédio de Cristo ele tem a capacitação e a competência de ser um ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele compara então seu ministério evangélico, né, com a da aliança, né, que trouxe a morte, né, e foi gravada com letras em pedra, cuja a glória, né, na face de Moisés era apenas desvanecente. Surge a pergunta: por que Paulo descreve o ministério da aliança mosaica como um ministério de morte? Então é interessante que agora fica a pergunta, né? Por que Paulo descreve o ministério da aliança mosaica como um ministério de morte? Paulo está aqui abolindo a lei mosaica? Grande pergunta. E nós vamos começar a responder ela agora. Este não era o propósito que Deus tinha em mente para a aliança mosaica. Fato muito evidente na Torá, na própria Torá. O próprio Moisés havia ressaltado que o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração para amardes o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 e versículo 14. Ou seja, a primeira coisa, Deus nunca teve um propósito para a Torá que a Torá matasse ninguém, tá certo? Então, quando Paulo está falando aqui de ministério de morte, ele não está falando que Deus desenvolveu a Torá para matar ninguém, porque em Deuteronômio capítulo 30, lá, versículo 6 e versículo 14, fala muito claramente que a Torá e a lei mosaica, a aliança mosaica, elas tinham um único propósito de trazer vida de Deus, circuncidar o coração do povo para que o povo amasse a Deus, assim como na nova aliança, né? E assim, o que está em jogo aqui? Por que ministério de morte? Aqui, querido, nós precisamos compreender uma coisa. Quando Paulo fala de ministério de morte cravado em letras de pedra, Paulo não está falando que nós não devemos mais guardar a lei. Paulo está confrontando esses líderes judeus que se atinham à letra da lei, que se preocupavam com a letra, mas não se preocupavam com Cristo. Eles estavam dando prioridade à lei e esquecendo a Cristo, ou seja, estavam separando as duas coisas. Eles guardavam a lei e achavam que iam ser justificados pela lei, estavam ensinando a igreja que a igreja ia ser justificada pela lei. E quando você ensina alguém que a pessoa vai ser justificada pela lei, isso é uma heresia, você está mentindo, você não está sendo coerente com o evangelho. Assim, se eu fizesse tal coisa, eu também estaria sendo coerente com o evangelho. Mas em nenhum momento Paulo diz que nós não devemos guardar a lei. Muito pelo contrário. Como eu mostrei para vocês, na nova aliança a lei seria escrita no coração.
Paulo não está dizendo aqui que a lei foi abolida. Paulo, como mostrei para você, num contexto histórico, num contexto de debate dentro da igreja, onde líderes estavam pervertendo o evangelho da graça, estavam afrontando a Paulo, atacando o seu ministério, Paulo vem e refuta eles dizendo o seguinte: o ministério de morte cravado em letras de pedra, tá certo? Não traz salvação, porque nem o povo conseguia enxergar, né, a face de Moisés por causa da glória, após ele ter falado com Deus lá e tudo mais. Mas agora no ministério do Espírito não, no ministério do Espírito é diferente. Vocês têm a lei escrita no coração de vocês. Paulo em nenhum momento aqui ele está falando que a lei foi abolida. E isso é muito interessante. E assim, essa questão de ter a lei no coração, essa promessa da nova aliança que Deus fez com Israel, muitos israelitas desfrutaram dessa promessa anteriormente no Antigo Testamento. Basta você ver o Salmo 19, o Salmo 1, tá certo? E outros textos do Antigo Testamento de pessoas que foram obedientes e tinham a lei de Deus no coração. Tá certo? E é interessante, assim, quando Paulo diz assim: Paulo, portanto, chama seu ministério de ministério do Espírito e da Justiça, que traz libertação da condenação da lei. Romanos capítulo 8, versículo 1, 33 e 34 também. E movida os crentes a buscarem uma vida santificada e comprometida com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 21, né? Então, assim, Paulo em nenhum momento ele está revogando a aliança, né? E eu queria ler um comentário aqui de João Calvino, tá certo? Das Institutas de Calvino. Calvino, ele chega a dizer assim, na sua Instituta, livro 1, tá certo? Institutas de Calvino, Religião Cristã, livro 1, ele diz assim: a letra da lei de Deus, portanto, é morte, e a lei do Senhor mata seus leitores em duas situações: quando está separada da graça de Cristo, e quando deixa de tocar o coração, só fica a soar no ouvido. Contudo, se pelo Espírito ela é marcada com ferro quente sobre o coração, se aponta para Cristo. Ela se torna a palavra da vida, né? Restaurando a alma e dando sabedoria ao simples. Salmo 97, versículo 7. Então, assim, o próprio João Calvino, né, o pai do calvinismo aí, ele reconhece que aqui a Paulo está falando de ministério de morte e a letra de fato, a lei de fato, ela é um ministério de morte se ela estivesse separada de Cristo, se ela estivesse separada da graça. E é exatamente isso que Paulo está refutando. Paulo está refutando líderes judeus que separavam a lei da graça, separavam a lei de Cristo, ou seja, queriam ser salvos pela lei e Cristo então ficava em segundo plano. E aí, realmente, por isso que Paulo diz que o ministério de morte. Então, o ministério de morte aqui, quando Paulo fala no sentido, é porque eles dissociavam a lei de Cristo, ou seja, você vai ser salvo pela lei. E aí Paulo dizia, não, isso é um ministério de morte, ou seja, a lei só aponta para a morte. E aí, claro que ela tem outras funções, eu estou falando de uma forma didática, mas a lei aponta para a morte, então é um ministério de morte. Mas Paulo não está aqui revogando a lei. Continuando nas Institutas de Calvino, ainda livro 1, ele diz assim: Calvino insistia no fato de que Deus envia seu Espírito para unir a palavra numa espécie de vínculo mútuo, de modo que somente no momento em que devia reverência, e dignidade são dadas as palavras que o Espírito, do Espírito Santo se manifesta com seu poder. Então Calvino diz assim: de modo que somente no momento em que a devida reverência e dignidade são dadas à palavra é que o Espírito Santo se manifesta com seu poder. Então Calvino diz assim: o Espírito Santo só se manifesta com seu poder quando nós damos o devido respeito à palavra, tá certo? E aí, claro, o Espírito Santo transforma aquele ministério de morte
em ministério de salvação, e nós somos cartas de Deus enviadas ao mundo da nova aliança. Por quê? Porque a lei foi escrita no nosso coração, porque nós não guardamos a lei para nos salvar, nós guardamos a lei porque nós já fomos salvos. Então eu queria ler aqui um último comentário, tá certo? Que ele diz assim: Paulo desenvolveu o seu contraste de forma ainda mais dramática ao se concentrar no resplendor insuportável da face de Moisés, né? Então Paulo diz assim, quando Moisés recebeu a lei lá, vocês não podiam nem olhar, ou os israelitas não podiam nem olhar para o rosto dele. E aqui eu queria ler uma consideração de Lutero, quando Lutero fala... Então, Lutero faz um comentário muito interessante. Lutero diz assim, ele escreveu que Israel pediu que Moisés cobrisse sua face resplandecente com um véu, porque a majestade da santidade de Deus expunha a pecaminosidade deles, que não queriam confessar com o temor de serem esmagados. Então, assim, querido, é interessante porque quando nós estudamos todo o contexto, a questão que Paulo usa, a linguagem que Paulo usa, de nenhum modo Paulo está afirmando que a lei foi abolida ou que a lei não precisa mais ser guardada ou que não precisamos mais cumprir a lei. Diversos autores evangélicos, escritores cristãos, estudiosos da Bíblia reconhecem que aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, não está abolindo a lei. Quando nós compreendemos o texto à luz do seu contexto histórico, tá certo? À luz do seu contexto histórico, contextualizando o debate que havia entre líderes judaicos que ensinavam salvação pela lei e Paulo que ensinava um evangelho da graça e que estavam atacando o apostolado de Paulo. Paulo escreve para se defender e aí então Paulo vem e fala do ministério de morte. Ou seja, em outras palavras, o que Paulo estava ensinando dizendo era o seguinte: o meu ministério é o ministério da nova aliança, é o ministério do Espírito, e vocês são a prova. A vida de vocês transformada é a prova disso. E eles estão ensinando o ministério de morte. E a prova disso é o quê? Que eles estão pregando a letra, e a letra mata. A letra sem o Espírito mata. É isso que Paulo está dizendo. Paulo em nenhum momento está afirmando que a lei foi abolida. Não. Paulo está rebatendo pessoas que ensinavam que a lei salvava. Ele não está dizendo que a lei foi abolida. E eu quero dizer para você aqui a mesma coisa. A lei em nenhum momento ela foi abolida no Evangelho. Nós devemos cumprir até hoje a lei. Não para a lei nos salvar, mas porque nós fomos salvos. Porque nós estamos vivendo numa nova aliança e o Espírito de Deus quer escrever a lei dele no meu e no seu coração. Eu queria ler um último texto com vocês do próprio apóstolo Paulo da carta aos 2 Coríntios, capítulo 3, quando Paulo diz assim, versículo 18: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, muito bonito isso aqui. Ao contemplarmos o Senhor todos os dias, ao sermos filhos e filhas obedientes ao Senhor e olharmos para Ele pelo Espírito Santo, transformados pelo Espírito Santo, tendo a lei de Deus escrita no coração e na mente, nós seremos filhos e filhas de Deus transformados de glória em glória. Mas para isso, nós precisamos obedecer à lei dele. A lei dele não foi abolida. E a lei também não salva, mas aqueles que amam a Cristo guardam a lei. Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha irmã. Até o próximo estudo. Abraço.